Bom dia para mais um dia do desafio, 40 dias no altar, quarta-feira já, a semana voando, vou esperar todo mundo entrar. Bom dia Silvia, bom dia Pri. Bom dia. Só tem um jeito de dormir 1h da manhã e acordar às 6, quase todos os dias. Que é isso aqui, ó. Vocês ficam falando assim, Chau, você toma muito café. Gente, é uma luta de cada vez, uma guerra de cada vez. Eu estou escolhendo as minhas guerras, entendeu? E a de ficar sem café nesse momento não é uma delas. Bom dia, mãe. Bom dia, Ana. Bom dia, Pri. Bom dia, Lê. Bom dia, amor. Nada mais, nada além de ti. Deixa eu pegar um som aqui. Olá. E aí, como vocês estão? Como tá o desafio? Tá um desafio ou tá tranquilo? Fala pra mim qual que é a maior dificuldade que vocês estão tendo nesse desafio. Ó, 7 e 7. Nesse exato momento. Marca aí. Pra depois você ir no Google e pesquisar assim, ó. Versículos da Bíblia 0707. Para ver qual é a mensagem que Deus vai falar com você. Vocês estão vendo nos stories que eu tô fazendo isso? Pois é, antes e não faz muito tempo não. Olha o Instagram. E não faz muito tempo não. Antes eu colocava 0707 e ia pesquisar o significado do número. Aí um dia eu vi uma moça que é cristã, ela falando sobre isso, que ela vê números iguais ou parecidos e ela pesquisa um versículo da Bíblia. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso que é isso. Aí a gente vai vendo que Deus vai falando com a gente nos detalhes. Deus fala através de mensagem, através de vídeo, através de tantas formas e de tantas coisas que o Senhor fala, que a gente tem que estar atento aos detalhes. Deus está falando o tempo todo. Minha maior dificuldade está sendo renunciar ao sono para conseguir assistir às lives. Renunciar à música secular e meu Instagram pessoal. Glória a Deus pela sua renúncia. O Senhor vai te honrar. Uma magnitude que você nem imagina. Permaneça firme no Senhor. Porque, gente, sono é algo que me pega muito. Tipo, eu tô sem voz, né? Porque ontem gritei até. Mas o sono é algo que me deixa extremamente irritável. Vocês ficam assim? Porque o Thiago, o problema dele não é sono. O problema dele é comida. A renúncia maior dele é a questão de comer, de ficar sem comer. Então, de 3 em 3 horas ele tem que comer, senão ele vira o cão. Ele fica insuportável. Eu falo pra ele, amor, você tá insuportável. Pelo amor de Deus,
come um pedaço de terra, mas come alguma coisa. Já comigo não, comigo é a questão do sono. E vocês? O sono me pega muito, tipo, se eu estiver muito cansada, com muito sono, eu fico insuportável até pra mim mesma. Até pra mim mesma. E tem sido um treino. Por que tem sido um treino? Eu vejo que nesses 3 meses que o Senhor tem trabalhado em nós e que Ele tem nos redirecionado, ao mesmo tempo que Ele está nos redirecionando, Ele está nos treinando. Treinando para quê? Para aquilo que a gente vai fazer, porque eu sei que vai ter dias que eu não vou conseguir dormir, não do jeito que eu durmo, que tem dias que eu vou estar cansada, mas que eu vou ter que cumprir a minha missão, que às vezes eu vou ter que estar em cima de um palco, ministrando, dando treinamento, e eu vou estar irritada, com sono, e eu vou ter que dar um jeito de lidar com isso. Então o Senhor já está nos treinando. Aquilo que você está vivendo hoje já é um treinamento para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele já está treinando você, Ele já está forjando você naquilo que é a sua maior dificuldade. O Tiago antes, ele não ficava te pegando, gente, 2h30, 3 horas. Ele tinha que comer algo. Ele tinha que comer. Ele não conseguia fazer jejum. Ele não conseguia acordar e não tomar café, porque ele já acorda com um pedaço de pão na boca. Ele acorda, escova o dente, ele já vem na cozinha, pega o pão e já começa a comer, porque ele já tá tipo varado de fome. E ele foi treinando. Então hoje ele já consegue fazer jejum. Esses dias ele falou pra mim assim, que a gente abre o jejum à noite e fecha no dia seguinte, né? E aí ele abriu o jejum, acho que 8 horas da noite, e ele foi fechar o jejum no outro dia, 4 horas da tarde. Eu falei, sério, amor? Ele falou, sério. E eu tava de boa. Eu falei, de boa? Tipo, você não tava irritado, estressado, nervoso, brigando com todo mundo? Ele, não. Eu tava de boa, de boa. Eu entreguei pra poder... Ele não tava aqui, ele tava lá no quiosque. Eu entreguei pra poder vir embora. E aí foi tranquilo. Então você fala assim, Chau, como que isso acontece? É só através do Espírito Santo. A nossa carne é muito limitada, por isso que eu falo pra vocês, quando vocês entenderem o quanto nós somos limitados enquanto carne, vocês vão entender que muitas das coisas a gente só rompe 99,9% delas porque o Espírito Santo nos conduz, porque Ele nos sustenta. Uau! A Mariana, jejum é treino, sim. Jejum intermitente é treino, gente. Jejum espiritual é outro rolê. Qual que é a diferença do jejum intermitente e do espiritual? É que no intermitente não tem ataque espiritual, não tem tentação, o inimigo não se levanta. É que você está fazendo um jejum para você mesma. Então, para o diabo, isso e nada é a mesma coisa. Agora, quando você entra num jejum espiritual, ele se levanta com tudo. Não posso deixar ela fazer esse negócio aí. Ela tá matando a carne dela e eu governo sobre a carne dela. Porque presta atenção, o diabo não governa sobre o seu espírito, sobre o Espírito Santo. Ele governa sobre a carne. Se você tá matando a carne, como que ele vai governar? E aí vem os ataques, a retaliação, o desânimo, a vontade de desistir. É uma loucura. Como que foi o jejum para vocês? Foi tranquilo? Quem fez o jejum comigo ontem? Eu sei que tem muita gente que fez. Já fiz de 117 horas. Uau! O máximo que eu já fiz foi de 30 horas. E eu tava de boa, mas eu fiquei com receio de ultrapassar e me senti mal no dia seguinte, e aí eu acabei comendo. Mas eu tava de boa. Foi tranquilo.
Agora faz um jejum espiritual de 117 horas, pra você ver. Vai ser o mal, porque o inimigo se levanta. Ontem a gente é muito bom ser guiado pelo Espírito. Mas primeiro eu vou falar da palavra que eu tirei hoje. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu ontem. Eu tirei João 15. E João 15 fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, já vai imaginando. Eu não sei se vocês são assim, mas já vai imaginando na sua cabeça, tá? A Paula, ontem minha mãe trouxe bolo de aniversário e bolo caseiro de maracujá. Eu consegui resistir, glória a Deus, tá vendo? Isso é espírito, é só pela graça. Vai imaginando, tá? Eu sou a videira verdadeira, então imagina uma árvore, uma videira. E meu pai é o agricultor, imagina quem plantou essa videira. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Então imagina uma árvore, Jesus, e você sendo um fruto dessa árvore. Mas toda árvore, todo aquele que está em mim, todo ramo que está em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira. Então não tem como você dar fruto se você não permanecer no Senhor. Lembra que a gente falou ontem? Quem está governando sobre você? Você está sendo governado sobre os desejos e as vontades da sua carne, ou você está sendo governado pelo Espírito? Assim como a Ana falou aqui, minha maior dificuldade está sendo renunciar ao sono e conseguir assistir às lives de manhã, renunciar à música secular. Olha só pra você ver, ela está renunciando à carne. Está sendo o meu maior desafio, a minha maior renúncia. E o meu Instagram pessoal. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é jogado fora e seca, vírgula. O que acontece quando nós não permanecemos no Senhor? O que acontece quando você é governado pela sua carne, pelos seus prazeres, pelas suas vontades? O que vai acontecer? Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Está aqui na Bíblia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, vírgula, e vos será concedido. Tchau, eu peço e nada acontece. Eu falo com o Senhor, nada acontece. Antes do pedir o que quiseres, tem se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Você está permanecendo no Senhor? Porque às vezes você está pedindo e nada está acontecendo, justamente porque você não está permanecendo na videira. Você está em si mesma. Se você estiver na autossuficiência, no eu faço, eu resolvo, eu dou conta, você não está no Senhor. Mas aqui fala, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permaneceres na videira. Não tem como. Se você não permanecer no Senhor, você vai ser um galho, um ramo seco. Esse ramo vai ser cortado e vai ser jogado ao fogo. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo absorver o que eu estou falando para vocês? É o que está escrito aqui. É simples, não é difícil de entender. Às vezes quando a gente fala assim,
Ai, mas é difícil entender a Bíblia, eu leio e não consigo entender. Se você lê dessa forma, respeitando as vírgulas, entendendo o que cada um está falando, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, vírgula. Se não permaneceres na videira, vírgula. Se você não permanecer, você não vai dar fruto. Mas se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, o que quiserdes, pode pedir, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso. Olha que lindo isso. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, vírgula. Quais são os mandamentos do Senhor? Olha como eu leio a Bíblia, gente. Ó, eu vou riscando, grifando, pego um monte de coisa. Eu leio assim. Quais são os mandamentos do Senhor? Se obedeceres os meus mandamentos, vírgula. Não matar, não roubar, não fazer para si ídolos de barro ou semelhança. Nananã, nananã. Amar o próximo. Tá tudo aqui. Se obedeceres os meus mandamentos, vírgula, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele tá falando, Jesus está falando assim, ó. Se você permanecer em mim, assim como eu permaneço ao meu Pai. O que Jesus está falando aqui? Eu também obedeço ao meu Pai. Eu também permaneço na palavra do meu Pai. Amém. Glória a Deus, Mari. Que bom. Que bom que o Senhor tenha aberto a sua mente para que você possa entender. Então, é uma escada geracional. Deus, Jesus, os filhos do Senhor. Então, aquele que permanece em Jesus, assim como Jesus permanece no Pai. Esse será o quê? Glorificado. Esse será o quê? O que ele vai ser, gente? Abençoado. Vai ser chamado de filho. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer. O que é permanecer? Eu vou ficar aqui e eu não vou sair daqui. Não é eu tô aqui, aí eu tô no mundo, aí depois eu volto para cá. Não, ele tá falando permaneça. Exaltado, abençoado. Isso. Eu permaneço casada com o meu marido até a gente ficar velhinho e morrer. Eu estou permanecendo nesse lugar. Então é uma ordem do Senhor, você precisa permanecer em mim. Então não acreditem quando as pessoas falarem assim: Jesus te ama do jeito que você é, não precisa mudar nada, não precisa renunciar a nada. Ele ama sim, presta atenção, o Senhor ama você. Ele ama todo mundo. O que ele abomina é o pecado. Existe a Shawane e existe o pecado que a Shawane pratica. Jesus nunca vai deixar de amar a Shawane. Ele nunca vai deixar de amar a Paula. Ele nunca vai deixar de amar ninguém. Mas ele abomina o pecado, o ato. O ato daquilo que vai contra a palavra dele. Então, o pecador continua sendo amado, mas o pecado não. E para que eu seja uma árvore, um ramo que dê frutos, eu preciso permanecer no Senhor e na sua palavra, que é a Bíblia, que é o que a Bíblia fala, que é os mandamentos da Bíblia. Eu preciso permanecer debaixo disso.
E quando eu erro, quando eu peco, é óbvio, eu peço perdão, o Senhor me perdoa, Ele joga tudo aquilo que eu fui, aquilo que eu já fiz no mar do esquecimento. E Ele fala, vá e não peques mais. Não faça mais. Porque de nada adianta você pecar, Senhor, me perdoa, e depois você está fazendo de novo. Igual esses tempos atrás, uma pessoa, ela mexia com trabalho. Trabalho do bem, tá? E aí ela falou que ela falou o seguinte, que ela se arrepende. Ela falou assim, não, eu me arrependo, eu não faço mais isso, mas eu não acho que eu fiz errado. Fala pra mim, que arrependimento é esse? Que você não acha que é errado aquilo que você fez. Que arrependimento é esse? Eu imagino um cara traindo a esposa e ele falando assim, olha, eu traí, eu errei, me perdoa, eu tô arrependido, mas eu não acho que eu fiz errado de ter traído. Não dá um bug na mente assim, tipo, é incoerente. Porque o arrependimento, ele traz uma mudança de comportamento, de caráter. Se você acredita que aquilo que você está fazendo não é errado, logo não vai haver um arrependimento, vai haver um remorso. O que é remorso? Remorso é um sentimento momentâneo. Remorso é quando eu me senti mal de ter traído. Nossa, eu tô triste. Mas amanhã eu vou lá e faço de novo. Por quê? Porque não houve um arrependimento. Quando existe um arrependimento, eu não vou fazer mais. Sabe o homem que trai a mulher compulsivamente? Pois é, ele só sente remorso. Quando sente? Ele só sente remorso. Mas ele não se arrepende, ele continua praticando o mesmo ato. Existe uma diferença. E aí o Senhor corta esse ramo e lança ao fogo, para que seja queimado. Porque o que esse ramo vai ficar fazendo aqui? Se ele não dá fruto, se não serve para nada, quem tem planta em casa, o que você faz quando tem uma folha seca? Você não corta? Você não tira? Essa folha aqui já não vai dar mais fruto, deixa eu cortar. Já joguei água, já coloquei adubo e tá seca, sem vida. Deixa eu jogar fora. Isso aqui precisa ser eliminado. Porque tá tão bonito a minha planta, só tem essa aqui que tá morta. Deixa eu tirar. Quem aqui quer ser cortado da videira do Senhor? Quem aqui quer ser um ramo seco jogado ao fogo? Por isso que o Senhor nos convida a viver em quê? Em santidade. Em santidade. Aí no versículo 15 ele fala assim, ó, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se você fizer aquilo que o Senhor manda, você será amigo dele. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar frutos. Não fica achando que você escolheu o Senhor, porque foi Ele que te escolheu. E tem uma frase que eu falo que é: escolhido não tem escolha. Eu vos designei, vos mandei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. E isso vos ordeno: amai uns aos outros. Então não foi você que escolheu o Senhor, Ele te escolheu, Ele te separou. Você não está aqui porque você gosta de mim. Você está aqui porque o Senhor te trouxe até aqui. Entre tantas pessoas,
16 mil seguidores, são 16 mil pessoas. Aqui tem 12. Aí tem as meninas que vão assistir a live pelo YouTube depois. Por quê? Porque vocês são escolhidas. E você não tem escolha. O Senhor está falando, nem que eu te pegue quando você tiver 70 anos. Se eu te escolhi, você vai ser minha. E vai chegar um tempo em que o Senhor vai te chamar para um lugar de responsabilidade. Vai chegar um tempo onde ele vai apertar a corda, onde ele vai apertar o laço, onde ele vai começar a estreitar o caminho. Às vezes o seu caminho tá largo, tá fácil demais. Você tá andando assim, ó, e você tá tranquila. Você vive no mundo, vive em Deus, aí você vai, aí você volta, e tá tudo bem. Aí vai chegar um momento que o Senhor vai fazendo assim com a estrada, ó. Porque a palavra fala que a porta para o reino dos céus, ela é estreita. Não fala que a porta é larga, que todo mundo vai. Não, a porta é estreita. É estreita. E aí o Senhor vai fazendo assim com você, ó. Vai apertando a portinha. E aí, para você passar por essa porta, você vai ter que deixar para trás, você vai ter que largar toda a bagagem que você tem carregado. Você vai ter que, cara, essa porta aqui, o orgulho que eu carrego, ele é grande demais. Ele é muito grande, não dá para passar. Então eu vou ter que deixar meu orgulho aqui. Eu vou ter que deixar o controle aqui. Eu vou ter que soltar a performance. Eu vou ter que soltar o egoísmo. Eu vou ter que soltar o que mais? Os prazeres da minha carne. Eu vou ter que renunciar à música secular, igual a Ana falou. Eu vou ter que renunciar a isso. O Senhor está mandando eu largar aquilo porque não passa pela porta. A porta é estreita. Quantos aqui querem passar pela porta? Todo mundo quer. Todo mundo vai falar assim, quem quer passar pela porta e entrar no reino de Deus? Quem quer viver o sobrenatural do Senhor? Fala pra mim aqui, quem quer viver? Gente, quando vocês falam, vocês estão declarando, vocês estão ligando na terra aquilo que vocês vão viver lá no céu. E tá ligando no céu aquilo que vocês vão viver aqui. Porque a palavra fala, tudo que ligares no céu será ligado na terra. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Com as palavras que saem da tua boca. Porque tudo que você fala é ligado aqui e é ligado lá. Se você fala, eu não sou capaz, eu sou burra, eu sou feia, ai, ninguém me ama, isso está sendo ligado aqui e lá. Cuidado com as palavras da tua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala do teu marido. Cuidado com o que você fala dos teus filhos. Tem mulher que fala assim, meu marido é um banana. Meu marido não serve pra nada. Meu marido é fraco. Tá sendo ligado aqui e lá. E é você que tá ligando. Então não reclama depois. Porque todo mundo vai colher do fruto daquilo que planta. Você vai colher o fruto daquilo que você tá plantando. Eu quero mais de Deus. Amém. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero muito. Glória a Deus. Pois é. Todo mundo quer, gente. Sai lá na rua e fala, quem quer ir pro céu? Todo mundo vai falar assim, ó, eu. Ninguém quer ir pro inferno. Só que se eu falar assim, ó, mas pra você ir, a porta é estreita. Ela é bem estreita. E você não vai conseguir passar do jeito que você tá. Porque você tá carregando uma mala gigantesca. Sabe aqueles alpinistas que andam com aquela mochila gigante nas costas, assim? Tem umas mochilas que elas abrem, parece uma asa, assim, ó, que é bem grandão. Tipo, não passa. Você vai ter que esvaziar. Você vai ter que deixar. Quantos querem deixar? Quantos estão dispostos a deixar? Quantos? O que Deus pediu para mim? Deus falou assim, ó, queima aqueles bonecos, me entrega isso, eu não quero mais, você não precisa mais. Aí eu tive que pegar, aí eu fiz o quê?
para passar pela porta eu tenho que queimar isso aqui, eu queimo, Senhor. Porque eu quero passar pela porta. Porque eu sei que isso aqui é passageiro. Eu quero passar. O que mais que eu preciso renunciar? O controle. Precisa parar de performar. Precisa entregar o teu orgulho. Mas eu nem sou orgulhosa. É sim. Aqui os frutos do teu orgulho, minha filha. E aí vai. Eu vou tirando. Existe um preço que não se compara ao que Jesus fez por nós, ao preço que Ele pagou. Mas existe um preço. Estou deixando mesmo que esteja difícil. É difícil, não é fácil. Não é fácil renunciar aos prazeres da carne, os desejos, as vontades, não é fácil. É difícil, é desafiador. Ah, que delícia, é tão bom renunciar. Bom é fazer tudo que a gente gosta. Bom é viver no mundo. Bom é esses são os prazeres da carne, isso que é bom. Mas não vai passar pela porta. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E de Deus não se zomba. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao... Não tem como. A Paula, ontem estava escutando pregação sobre libertação e veio na minha memória pessoas que na minha infância me magoaram. E Deus pediu para colocar no papel e queimar e falar que eu estava liberando perdão. Glória a Deus. Deus é Deus de detalhes. Olha que lindo. Deus vai trazendo à memória pessoas, coisas, situações que você precisa queimar, que você precisa entregar, que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão, lugares que você precisa abandonar, prazeres que você precisa renunciar. Não sou eu que vou falar para você que você precisa largar a mão disso, daquilo. É o Senhor, é o Espírito Santo. E isso vai acontecer à medida em que você se aproxima dele. E às vezes, para se aproximar dele, você precisa passar pelo deserto. Ele precisa te levar no deserto, porque é no deserto que você ora mais, que você clama mais, que você busca mais. É no deserto que você dobra o joelho. É no deserto que você vai na igreja. É no deserto. Porque quando tá tudo bem, quando você não tá passando nenhuma dificuldade, você não vai, você não busca, você não clama. Não do jeito que você clama quando tá no deserto. Porque a gente é assim. A gente é assim. Todo mundo é assim. Infelizmente. Então o Senhor nos leva para o deserto. Aí lá no deserto você se entrega. É lá no deserto quando não tem mais nenhuma possibilidade para aquilo que você está vivendo. A única forma daquilo acontecer é um milagre de Deus. E aí você começa a clamar para Deus mandar um milagre, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. É só pela graça. Não é assim? Pois é assim. E é tão bom a gente ser guiado pelo Espírito. Ontem eu falei assim, onde nós vamos hoje? Eu falei assim, onde tem culto hoje pra gente ir? Porque assim, gente, eu não tô indo no culto porque eu sou religiosa, porque, porque agora eu fiquei... Tem gente que fala assim, tem gente que é beata de igreja. Depende do contexto. Se a pessoa é beata de igreja porque ela tá buscando a presença e ela tá com sede do Senhor, glória a Deus. Se ela é beata de igreja porque ela quer mostrar para os outros, porque ela tem necessidade de aceitação e aprovação, para Deus, ela ir na igreja e nada é a mesma coisa, antes ela ficar em casa. Então nós estamos indo assim no culto, na igreja, porque a gente está com sede da palavra, a gente está com sede da presença, a gente está com sede de experimentar o sobrenatural do Senhor. E eu falei, eu vou aproveitar esse tempo que o Adri não está aqui,
Porque depois volta a escola, volta a rotina, é prova, é tarefa, ele chegar da escola, é da janta, é da banho. Quem é mãe aqui sabe, tem todo um rolê. E eu sei que eu não vou poder ir na igreja todos os dias. E eu sei que eu com o Thiago a gente vai ter que revezar. Um dia ele vai, outro dia eu vou. Outro dia vai todo mundo. Mas é outra rotina. Então eu tô aproveitando mesmo que ele não tá aqui pra eu ir todos os dias. E aí ontem eu tava assim, terça, onde tem culto terça? Eu não conheço nenhuma igreja que tem culto terça. Aí eu perguntei pra Rafa, porque ela conhece bastante gente. Aí uma pastora mandou pra ela, ó, tem culto nessa igreja aqui. E é uma bênção. Vai lá. Aí eu falei pro Thiago, falei com a minha mãe que ela tá aqui. Aí todo mundo, nossa, vamos. Aí a gente foi. Nunca tinha ido nessa igreja. Aí a gente chegou na igreja, eu falei assim, eu acho que essa igreja é mais tranquila. Parece ser mais, não tão do fogo, não tão pentecostal. Aí a gente foi. Aí sentamos, a gente foi muito bem recebido pelo pastor da igreja, uma bênção. Aí a gente sentou, aí começou o culto. Eu falei, meu Deus, uau, que presença de Deus, que lugar maravilhoso. E aí o culto acontecendo e a palavra sendo ministrada para nós. O Thiago ficava do meu lado assim, ó, com o cotovelo, me cutucando. Cada palavra que o pastor falava, ele me cutucava. Aí teve uma hora que eu fiquei irritada. Eu falei, para de me cutucar, eu tô ouvindo. Aí ele começou a rir. Aí passava um tempinho, o pastor falava e ele me cutucava. E eu, amor, para, tá me irritando. Para de me cutucar, eu tô ouvindo, eu tô entendendo. Eu até filmei um pedaço do culto. Amanhã, depois eu mando lá no grupo pra vocês ouvirem o que foi a palavra. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí o pastor o tempo todo falando sobre livramento de morte. Não vai morrer, não vai ter caixão. Todo o trabalho que foi feito vai ser desfeito. E falando. E aí acabou o culto, eu fui conversar com essa pastora. E aí, só que antes, gente, olha como que Deus é. Antes de eu conversar com ela, o pastor falou sobre o nome dos visitantes. E ele perguntou quem tinha convidado a gente para estar ali. E aí eu pontei o dedo para essa pastora, né? Que ela que mandou para Rafa, que tinha culto lá. Aí a pastora pegou e falou, não, ela mandou para Rafa. Uma amiga minha falou. E aí eu mandei e eles vieram. E ela é pregadora. Ela prega a palavra. Ela é pregadora. Ele, já vou pegar seu contato para ver sua agenda. Para você pregar aqui. Olha como que Deus faz as coisas. Olha, ele não sabe que eu trabalho com mulheres, né? Ela falou pregador. Aí depois eu fui conversar com essa pastora e ela falou, eu te sigo, eu acompanho o seu trabalho. Eu também trabalho com mulheres. Eu não sei o que, você vai estar na Shalom, você vai dar um treinamento lá. Dia 11 eu vou dar um treinamento numa igreja aqui, gratuito, para mulheres. Só mulheres, viu? Quem quiser ir, sinta-se convidado. Vai ser dia 11 às 7 horas da noite. Eu coloquei no grupo, depois eu vou colocar nos stories. E aí, nossa, você vai dar um treinamento lá, né? Eu vou dar um treinamento e tal. E aí Deus vai fazendo conexões, Ele vai linkando quando você tá aberta. Você não precisa romper porta nenhuma. O Senhor quem faz. E aí, vai vendo o rolê santo. Eu chamo de rolê santo. Ontem eu falei assim, onde vai ser o rolê santo hoje? Em que lugar, Deus? Para onde o Senhor quer nos levar? Onde nós vamos? Aí o pastor que pregou, os pastores que pregaram, eles são do Rio de Janeiro. Aí a gente tá sentado lá, de repente o pastor sai, desce do palco. Quando o pastor desce do palco, meu coração já faz assim, ó. Aí desceu do palco. Aí ele veio na minha fileira. Eu falei, ou é eu, ou o Thiago, ou é minha mãe, um dos três. Com quem vai ser? Quem que vai ser? Quem que Deus vai falar? Quando ele pega o Thiago. Aí ele pega o Thiago e ele começou a falar coisas pro Thiago muito específicas. Muito específicas. E falou. E entregou pro Thiago. Aí ele saiu. E a gente assim, nossa, o Thiago já recebeu. Aí acabou o culto, aí a gente foi lá na frente. Aí eu pedi o pastor pra orar.
por mim. Eu falei, você ora por mim? Ele ora. Aí ele começou a orar. E ele falou assim, ó, o que eu falei pra vocês ontem? Hoje eu tô aqui. Eu posso desligar a live, eu posso não estar mais. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que a gente tem que buscar andar nos caminhos do Senhor agora. Porque daqui 5 minutos eu posso não estar, daqui 1 segundo eu posso não estar mais. Tá repreendido em nome de Jesus. Ele começou a orar e ele falou assim, ó, tu sentiu uma dor no peito esses dias. E é a segunda vez. A segunda vez que alguém que não me conhece chega para orar por mim e fala exatamente a mesma coisa. Tu sentiu uma dor no peito esses dias. E essa dor no peito, assim fala o Senhor, é o diabo tentando contra a tua vida. Porque tu ia ter um infarto. Ia aparecer uma mancha no teu peito. E tu ia infartar. Mas o Senhor está te dando agora um livramento de morte. E para você saber que é Deus que está falando com você, e aí ele falou assim, fizeram um trabalho para ti. Não é a primeira nem a segunda vez que falam isso para mim. Fizeram um trabalho para ti. Fizeram um trabalho para ti. Mas o Senhor está dando livramento de morte para você hoje. E não vai ter caixão. Porque o Senhor está fechando o caixão. Não vai ter morte. Não era nem para eu estar aqui falando com vocês. Talvez eu nem viria de novo meu filho. Talvez eu nem teria a oportunidade de abraçar o meu filho, de estar presente com ele, de cuidar dele, de ver ele crescer. Eu tô chorando, mas é de emoção, por saber que o Senhor cuida dos detalhes. E que mesmo quando a gente não merece, porque eu não sou merecedora, eu peco, eu erro, eu faço coisas terríveis aos meus olhos, tenho pensamentos horrorosos, bizarros, mas ainda assim o Senhor me ama, ainda assim Ele te ama. Você nem sabe de quantos laços de mortes o Senhor já te livrou. Você nem tem noção do quanto o Senhor já guardou a tua vida. A Ana falou, glória a Deus, você falou esses dias. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu, Deus, cuido de você. E dos seus. Eu nem sei de quantos laços o Senhor já me livrou. Teve uma outra vez que eu fui no monte, que o pastor pegou na minha mão e falou assim, não era nem para tu subir, tu era para estar morta já. Porque o diabo tem tentado contra a tua vida, desde o ventre da tua mãe. Ele tem tentado te matar, e é verdade, gente. Eu já sofri tanto acidente de morte, que tipo assim, como que tá viva ainda? Só pela graça, porque era para ter batido as botas assim, ó, muito cedo. E aí ele pegou e falou isso. E aí ele coloca a mão no coração dela, porque tu sentiu uma dor no peito. Esses dias eu fui deitar. Eu sentei na cama. Gente, eu tô falando pra vocês porque é verdade. E eu respirei, eu fiz assim, ó. E eu senti uma dor. E cada vez que eu puxava o ar, eu sentia uma pontada, uma fisgada. E eu falei, gente, que estranho, né? Será que é porque eu comi alguma coisa, né? Que coisa estranha. E eu puxava o ar e eu sentia. E aí ele falou assim, era pra ser um infarto, porque o diabo tá tentando contra a tua vida e apareceu uma mancha. Mas o Senhor tá te dando livramento de morte. Fizeram um trabalho pra ti. E tu não ia gerar mais. Aí ele toca no útero dela. Aí não sei quem que tava lá perto, colocou a mão no meu útero. O Senhor tá agora te dando cura. E aí ele foi falando coisas específicas da minha caminhada, da minha jornada. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada. Presta atenção, nada.
fica oculto aos olhos do Senhor, nenhum trabalho. E aí depois eu chego em casa, vejo lá 23, 23. Aí dei print na tela. Aí fui pesquisar o versículo 23, 23. Aí o versículo caiu. Números 23, 23. Que fala o seguinte: a feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Deus. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Aí no versículo 25, Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Glória a Deus. E aí o Senhor, eu abro, o Senhor fala para mim assim, ó: a feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra ti, minha filha, porque eu te guardo. Todos verão o que eu estou fazendo na tua vida. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. Todos verão o que o Senhor está fazendo na tua vida. Porque nenhuma feitiçaria, nenhum trabalho, nada tem poder sobre a tua vida. Nada tem poder sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu marido. Todos olharão para ti e vão dizer: olha só o que Deus tem feito. Olha só como Deus tem guardado, como Deus tem protegido, como Deus tem amado. Israel, que é você, vai se levantar como uma leoa e se firmar como um leão. Porque o Senhor vai ativar em você a identidade dele, onde você não vai temer mais o inimigo. Você vai se levantar como uma leoa e vai falar que não. Porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é dele, é ele quem decreta. Não é o diabo que decreta o dia da minha morte, é Deus, porque eu não sou dele, eu sou do Senhor. Mas quando você é do diabo, quem decreta o dia é ele. É ele quem decreta o dia. E o dia da morte do diabo é agora. O dia da morte do diabo era o dia que meu peito doeu, quando eu fui deitar. Mas o Senhor falou: não, ela é minha. Quem decreta a morte dela, o dia que ela vai subir, sou eu. Porque a minha vida e a sua vida já está escrita no livro da vida. Antes de você nascer, o Senhor já tinha escrevido toda a sua história. O dia da minha morte está escrito lá. Amém, glória a Deus. Toda honra e glória é do Senhor. Toda honra e toda glória é dele. Glória a Deus. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu, Deus, cuido de você. É isso. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida dos teus. E aí ele falou assim: nada fica oculto. Nada. Ele falou assim: ah, Senhor, quem vê ela assim não conhece o coração dela. Quem olha para ela não sabe o tamanho que tem o coração dela. E assim te diz o Senhor: muitos olham para ti e te veem como boba. Muitos olham você ajudando outras pessoas e dizem e pensam como ela é boba, como ela é inocente, como ela é ingênua. Que as pessoas pensam isso de mim. E essas são as mesmas pessoas que você ajuda. Olha como que nada fica oculto. Mas o Senhor diz assim: enquanto você ajuda aqueles que precisam, eu derramo graça sobre a tua casa. Continue fazendo, porque eu estou derramando sobre ti. Então presta atenção, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam ou acham de mim. Porque vocês me conhecem aqui, vocês não me conhecem lá fora. Eu não posto tudo o que eu faço, eu não posto. Talvez essas pessoas, muitas pessoas tenham uma visão de que eu sou patricinha, de que eu sou metida. Eu sou mais séria, eu sou mais fechada mesmo, eu sou intro, eu não sou extrovertida. De que é patricinha, de que é metida, de que... Eu não sei qual que é a visão que as pessoas têm. Mas o Senhor conhece o meu coração. Ele sabe quem eu sou em essência, em verdade. E assim diz o Senhor. Eles olham para você e veem uma mulher ingênua, boba, que ajuda os outros. Mas o Senhor te diz assim: enquanto você ajuda aqueles que precisam,
eu derramo sobre ti. Então, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam. Se elas acham que eu sou boba, que eu sou ingênua, eu não tô nem aí. O que importa é o que o Senhor pensa. O que importa é o que o Senhor fala. Então, não importa o que as pessoas pensam de ti, acham de ti. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque essas pessoas não têm o poder de levar você para a glória. Essas pessoas pecam, são pecadoras. Muitas não sabem nem o que estão falando, nem o que estão dizendo. E elas darão conta. Elas darão conta do que elas estão fazendo. Não é você que tem que se preocupar com isso. Elas darão conta. Eu lembro quando o Senhor me deu várias vezes Isaías 54. Isaías 54 fala assim, ó. Deus me deu Isaías 54 inteiro. Várias vezes, em vários lugares que a gente passou. De várias formas diferentes, o Senhor falou comigo em Isaías 54. Sobre Isaías 54. E aí no versículo 16 fala o seguinte: fui eu que criei o ferreiro que assopra o fogo de brasas e produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Nenhuma arma feita contra ti prosperará, e tu condenarás toda língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma contra ti prosperará. E tem uma parte aqui que fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Fala assim, ó. Serás estabelecida com justiça, ficarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não te alcançará. Embora se levantem contendas contra ti, isso não virá de mim, porque os que contenderem contigo cairão por causa de ti. O Senhor está falando, não fui eu que enviei, mas aqueles que se levantarem contra ti cairão. Então eu declaro que aqueles que se levantaram contra ti já caíram por terra. Que aquilo que o inimigo fez, todo o trabalho, toda a feitiçaria, toda a macumbaria já caiu por terra, o Senhor já desfez. Se você estiver andando com o Senhor, qual que é a graça de andar com Deus? É que nada fica oculto. É que você está escondida debaixo das asas do Senhor. É que Ele te esconde do inimigo, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. É que enquanto você cuida dos dele, Ele cuida dos seus, Ele cuida da tua casa, do teu filho. Qual que é a graça de andar no mundo? É que você está jogada aos cães, não tem ninguém te guardando. O inimigo vem e ele leva tudo. Ele leva teu marido, teu filho, ele destrói, ele acaba com tudo. E é disso para pior, é disso para baixo, é disso para o inferno. Não tem para onde ir. A Paula disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que somos nós. É isso. A graça de andar com o Senhor é que é Ele quem decreta o teu último dia aqui na terra. E que independente do que você estiver passando, Ele está vendo. Talvez nenhum profeta está chegando para você e falando que foi feito um trabalho, que Deus está te livrando, mas Ele está te livrando. Tem coisas que você nem sabe, tem coisas que eu nem sei, que o Senhor já me livrou. A Rose trabalhava aqui em casa. Quem conviveu e convive sabe que você tem um coração que não é seu. Eu sou prova disso, graças a Deus, todos os dias por te conhecer. Amém, glória a Deus. É o Senhor. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Eu sonhei nessa madrugada que uma pessoa que conheço virtualmente faleceu.
E ela também é cristã e está movimentando outras mulheres a buscarem mais. Acordei e já orei a Deus repreendendo o espírito. Amém, glória a Deus, é isso. Às vezes o Senhor vai usar vocês. Às vezes Ele vai dar uma revelação para vocês, porque o inimigo se levanta. Mas não vai ter morte, não vai ter caixão, não vai ter nada, porque o Senhor já desfez tudo. Isso não é só sobre mim, é sobre você. Porque vocês acham que o inimigo está tentando só contra a minha vida? Óbvio que não, ele tenta contra de vocês também. E ai daqueles que não estiverem debaixo das asas do Senhor. Estão jogados aos cães e serão devorados por eles. É melhor andar com o Senhor do que andar sem Ele. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar profundamente no teu coração, na tua alma, no teu espírito. A porta é estreita, então que o Senhor possa trazer no teu coração aquilo que precisa ser renunciado. Aquele pecado de estimação que você está guardando, que você precisa soltar. É melhor soltar o pecado do que não passar pela porta. Somos remidos no sangue do Cordeiro, somos herdeiras, vitoriosas em Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Para a gente encerrar, eu vou ficar com essa palavra. Somos remidos no sangue do Cordeiro, somos herdeiras, vitoriosas em Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém? Um beijo grande para vocês, um dia mais do que abençoado. Que o Senhor visite a tua casa, a tua mente, que Ele te proteja, te guarde, te ilumine. Que você se sinta amada. Que o Senhor ative em você a identidade de filha, não de criatura. Mas que você aceite ao Senhor para que isso aconteça. Que você aceite a Jesus. Porque só existe a porta estreita. E para entrar por essa porta é preciso aceitar Jesus. Amém? Glória a Deus. Amo a vida de vocês. Que o Senhor proteja cada um. E quando vocês forem orar, orem por nós também. Tá bom? Beijo grande e até amanhã.